convidado hoje aqui no Jornal 96, o deputado federal João Maia, dirigente do Partido Liberal do Rio Grande do Norte. Bom dia, João. Bom dia, Diógenes. É sempre uma honra e uma alegria estar aqui com vocês, com os ouvintes da 96. A honra é toda minha. Para discutir. O assunto anterior também era muito interessante, mas eu acho que nós vamos discutir assuntos mais palpitantes, vamos dizer assim. Vamos lá. Eu vou começar, João. Eu até tinha feito aqui um roteiro para a gente conversar sobre reformas, mas assim, não dá para deixar de tocar no assunto que tomou conta do país ontem, que foram as declarações de um colega seu, filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, a respeito da possibilidade de volta de um ato institucional por conta de distúrbios, eventuais distúrbios de esquerda que possam ocorrer nesse Brasil. As declarações caíram muito mal no Congresso Nacional ontem, e eu queria a sua opinião. Eu acho, assim, Diógenes, para todos que estão me ouvindo, o entorno do governo, porque o governo ele não é um só, mas ele tem meio que criado assim, uma espécie de usina de crise. Todo dia gera uma. E essa colocação era absolutamente tão fora de propósito que ele mesmo pediu desculpas. Mas eu prefiro... Ele pediu desculpas já pela declaração. No final do dia, inclusive depois de dobrar a aposta e colocar um vídeo do presidente falando, elogiando de estar torturador, enfim. Não estou defendendo isso. Isso é absolutamente inaceitável e o país não aceita. Quer dizer, o Brasil mesmo não aceita. Não é só a classe política, não é os militares, ninguém aceita isso. Ninguém arrumou nada diferente da democracia no mundo que funcionasse, entendeu? Isso não funciona e isso não vai ser. Mas eu queria dizer o seguinte, porque como eu sou um otimista que veio lá de Jardim de Piranhas, estou falando, tem um governo também, um lado do governo que trabalha. Tem a ministra Tereza Cristina que está abrindo o mercado chinês para o melão do Rio Grande do Norte, tem o ministro Canuto do Desenvolvimento Regional que quer terminar o Iticica e fazer o projeto Seridó. Tá certo? Tem o ministro da Saúde que está querendo fazer uma mudança muito profunda nessa coisa de recuperação do SUS. O ministro Paulo Guedes, tem o ministro Paulo Guedes que vai lançar na segunda-feira, eu estou indo a Brasília, um chamado Pro Brasil, que é uma parceria entre o Executivo e o Legislativo para a gente retomar o emprego. A gente precisa retomar o crescimento econômico. Mas por que estragar tudo isso com tantas crises, algumas até criadas num gabinete da maldade, João Maia? Eu só perguntando a eles, porque eu também não consigo entender e as pessoas de bom senso também não conseguem muito entender, porque é que toda vez que a gente está trabalhando duro, porque a gente fica pensando o seguinte, a gente não trabalha, tem pelo menos um núcleo grande no Congresso, eu sou presidente de 2 comissões, das parcerias público-privada, da Comissão de Defesa do Consumidor, e sou membro efetivo da reforma tributária, do marco regulatório do saneamento. A gente quer ajudar o Brasil a retomar o caminho do crescimento, gerar emprego, gerar renda, gerar esperança. Então, eu estou falando, apesar de todas essas crises geradas, a gente tem conseguido avançar. Se eles ajudassem, a gente avançava mais rápido. Como todo dia tem uma crise para ser discutida, a gente perde uma energia enorme saindo do foco fundamental, que não é nem de direita, nem de esquerda, nem é dessa radicalização. É o seguinte, o Brasil precisa voltar a crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar impostos, porque se não gerar impostos, nem o governo pode cumprir as suas funções básicas. E só vai conseguir isso se tiver equilíbrio. Eu só vou insistir só em mais um ponto em relação ao deputado, é que tem sido recorrente declarações nesse sentido. A gente não pode tratar a declaração de ontem apenas como uma coisa pontual, porque na mesma semana ele subiu à tribuna da Câmara e falou também em tom de ameaça sobre a questão de ato institucional. E lá atrás, no ano passado, ele chegou a fazer referência que para fechar o Supremo Tribunal Federal basta um jipe, um cabo e um soldado, né? Então, quer dizer, não é uma coisa que não tenha uma conexão. Tudo tem uma conexão, apesar das desculpas que para muita gente foram insinceras. Diógenes, deixa eu te dizer o que eu penso sobre isso. Há quem acredite que manter a radicalização, essa coisa de manter os extremos da sociedade brasileira ajuda um lado ou ajuda outro.
Eu mesmo, estou falando, a minha convicção, e eu acho que é a convicção da maioria do Congresso, é dizer o seguinte: olha, o rio corre no leito, a gente precisa de um centro democrático que cuide do crescimento econômico, que cuide das causas sociais. Porque também o que nós temos no Brasil, e é preciso dizer isso com todas as letras, eu vou pegar os últimos 6 anos. Nos últimos 6 anos, em 14, o Brasil cresceu 0,5%. Depois teve uma recessão de 3,5%, uma de 3,5%, cresceu 1%, depois cresceu 1,1%, e esse ano, se a gente se esforçar muito, cresce 1%. A gente vai entrar em 20, com o PIB nominal do Brasil, estou falando nominal, não estou falando per capita não, menor do que era em 14. Como a população cresce, e cresce principalmente na população de mais baixa renda, quer dizer, a desigualdade no Brasil está aumentando estupidamente. Nós temos 2.500 creches no Brasil inacabadas e temos 5 milhões de crianças que não têm acesso à creche. Então a gente tem que tratar do crescimento econômico e tem que tratar da desigualdade social. Essa radicalização não ajuda a resolver nenhum problema, nem o outro. Mas há quem goste dela, entendeu? Ora, Oliveira. Mudando a pauta. Não, eu não queria mudar. Eu tenho uma questão. Não, mas eu tenho uma questão que não é nem para mudar. No caso do Eduardo Bolsonaro, cabe punição, como aventou ontem, inclusive o presidente da Casa, a Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia? Deixa-me dizer o seguinte: eu sou contra foro privilegiado. Foro privilegiado, eu sou a favor. Não pode ser proteger o criminoso comum. Tá certo? Por que é que nasceu o foro privilegiado? É para o cara ter direito de opinião. A minha opinião é o seguinte: essa é a opinião dele. Tá certo? Você não pode proibir ninguém de ter opinião. Eu acho lamentável a opinião, mas é a opinião dele. Cabe a gente dizer: olha, isso não vai passar. Mesmo instigando a ditadura? Mas deixa eu falar o seguinte: opinião é opinião. Você pode ter a que você quiser. Você não pode roubar, matar, tá certo? E alegar que você é deputado ou senador para ter foro privilegiado, tá certo? Mas crime de opinião, na minha opinião, não é crime. Você tem as piores possíveis. E nós estamos discutindo isso aqui com liberdade, dizendo o seguinte: olha, isso não cai bem. Se moveu o mundo todo contra, tá certo? Mas eu não sou a favor de você punir crime de opinião. Eu posso ter a minha, você a sua, e eu acho que isso é um direito sagrado, entendeu? Claro. De um ambiente democrático. De um ambiente democrático. Ora, Oliveira. Vamos falar um pouco de reformas, né? Vem outras reformas, reforma tributária, reforma administrativa, que vão começar a tramitar no Congresso, mas a gente está num ambiente pós-reforma da Previdência e houve uma declaração ontem até do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que se o andamento da PEC, que inclui estados e municípios na reforma da Previdência, vai depender da votação no Senado. Como é que está esse ambiente na Câmara para a inclusão de estados e municípios? Absolutamente favorável. Eu vou pegar... porque também tem uma discussão muito ideológica em cima da reforma da Previdência. Os dados do governo do nosso Rio Grande do Norte, nem vou falar do resto que do Brasil eu conheço, do Rio Grande do Norte, os dados oficiais é que a gente tem um déficit de mais ou menos 1,5 bilhão ano na questão previdenciária. Eu não imagino como é que a governadora Fátima Bezerra pode, em 4 anos de governo, tirar 6 bilhões do Caixa do Tesouro para pagar a reforma da Previdência. Então, ela é absolutamente fundamental. E outra coisa que nós estamos discutindo lá, que é muito sério, quando a gente pega que essa reforma, eu estou falando, reforma é uma coisa você enxugar a máquina, economizar despesa, outra coisa é gerar crescimento, porque também, se você só ajusta o Estado e não gera crescimento, não tem ajuste que dê certo, porque você não gera emprego, não gera renda, não gera imposto, nunca vai dar certo. Mas eu estou falando o seguinte: a estrutura de gasto, é isso que nós estamos discutindo nessas PPPs, tentando atrair investimento privado para infraestrutura de preferência, ou para creche, ou para administração penitenciária ou hospitalar. Assim, a estrutura de gasto do governo brasileiro é o seguinte: nós gastamos o que a União gasta, o que arrecada, em pagamento do serviço da dívida. Nós temos a menor Selic do mundo, mas como nossa dívida é 4 trilhões, 4 trilhões vezes 5% dá 200 bilhões por ano. Em 10 anos dá 2 reformas da Previdência. A gente gasta com a gente mesmo, os deputados, o Ministério Público, o Judiciário, o Executivo, com a própria máquina. Na verdade, a gente gasta o que a gente não tem. E com
com o sistema previdenciário. Se você botar sistema previdenciário, serviço da dívida, a sustentação da própria máquina, o governo federal tem 8 ou 9% para investir em segurança, em educação, em saúde, e a infraestrutura do Brasil está o quê? Se deteriorando. Então, não pode também tapar os olhos e dizer que não precisa ser feito nada. Mas o que nós estamos discutindo no Congresso, assim, com muita consciência, com muita determinação, é o seguinte: a gente precisa fazer reformas de reorganizar o Estado e fazer reformas que tragam o crescimento econômico. Porque se um sem outro não fecha. Mas a verdade é absolutamente essa. Eu vou pegar o Rio Grande do Norte, que aqui é onde a gente vive. Eu estou falando, se você tirar o programa do Banco Mundial, o governo tem dinheiro para investir em alguma coisa? Não vai ter, porque ele gasta tudo ou com o sistema previdenciário ou com a própria sustentação da própria máquina. Aliás, né, agora a Assembleia acabou de aumentar os procuradores, não sei o que, em 16%, quer dizer, aumentar a folha. Então, ou a gente enfrenta essa questão para valer, e eu estou saindo daqui 10 horas... Aumenta o salário do procurador, mas vetou para o conjunto dos servidores. Não, né? E diga-se de passagem, eu não gosto da ideia, mas também se desse aumento... eu estou falando, não adianta eu ter aumento de 10% e não receber nada. Você está entendendo? Porque se der aumento para os servidores, também vão ficar sem receber. Deu para algumas categorias. Mas eu estou saindo daqui e estou indo para um evento para discutir parceria público-privada, que é um evento convocado pelo governo do Estado, junto com o Banco Mundial. Eu vou falar exatamente como é que está a tramitação desse projeto na Câmara dos Deputados. O Congresso Nacional assumiu o protagonismo das reformas, né? Apesar de toda essa falta de base do governo nas duas casas, né? O que é que vem por aí? O que é que pode ser votado pelo Congresso? Ontem o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele fez um tweet dizendo que a gente vai votar 3 projetos importantes, tá certo? Para retomar. Ele estabeleceu uma agenda, né? Estabeleceu. Ele acha que a gente vai votar o marco regulatório do saneamento, que é uma discussão que eu tive aqui também com a CAERN, com o pessoal do Rio Grande do Norte, porque eu digo o seguinte: do jeito que está, não pode ficar, porque nós vamos entrar no 20º ano do século XXI. Nós temos 100 milhões de brasileiros sem esgoto, então não pode dizer que está bom. Eu acho que o relatório lá do deputado Geninho que foi aprovado, ele também foi uma transição muito radical. Então, porque eu conversei com o Roberto Sérgio, que é uma pessoa que todo mundo respeita, ele disse o seguinte: João, o ideal era que tivesse 5 anos de prazo de transição, no mínimo 3. O que a gente botou no relatório é 1. A gente vai trabalhar lá para ver se a gente amplia esse prazo de transição, tá certo? Ele disse que as PPPs, que é você trazer os fundos de investimento, parcerias público-privadas, né? Não, para investir em infraestrutura, tá certo? E dar um novo marco regulatório para as concessões. E a outra é um projeto de lei que está sendo discutido lá, que é sobre a recuperação judicial, entendeu? Que é outra coisa importante que está em andamento no Brasil. Isso foi o que o presidente da Casa colocou no seu Twitter ontem, que Twitter agora é a forma como as pessoas se comunicam. Verdade. Eu queria agora saber de João o seguinte: teremos o leilão do pré-sal no dia 7 de novembro, né? Importantíssimo, Congresso, dia 6, né? Dia 6 de novembro, o leilão do pré-sal, e vai haver uma distribuição de recursos com o Estado, municípios, e o Congresso participou dessa discussão. Qual é a sua expectativa para o leilão do pré-sal? Inclusive, eu sou 2 grandes petroleiras, inclusive, estão fora, a British Petroleum, a BP inglesa, e a Total francesa. Apesar disso, vai ser um sucesso, João? Eu acho que será um mega leilão e que vai dar um alívio à União, aos estados. Os estados reclamaram com uma certa razão, principalmente os estados do Nordeste, porque você acabou fazendo mas principalmente aos municípios, que eu acho que é a questão absolutamente fundamental. Você está entendendo? Que é o município onde a gente vive, tá certo? Seja na zona rural ou na zona urbana. Então, eu acho que isso vai ser muito sucesso. Eu acho que a Brit e essas duas, e a Total se retiraram, tá certo? Porque eu acho que quem vai entrar pesado nisso são os orientais.
pessoal lá dos Emirados, o PetroChina, entendeu? Na minha opinião, eu acho que não tem como esse leilão não ser um mega sucesso. Então, A expectativa é 106 bilhões de dólares, de reais, né? Não. Eu acho que de reais. 106 bilhões de reais. A expectativa inicial. Eu acho que supera. Minha opinião. Pode ser que eu esteja equivocado. Mas eu acho que a semana que vem, do ponto de vista da retomada, o lançamento do programa Pro Brasil, nessa parceria entre o Executivo, tá certo, e o Legislativo, que vai ser na segunda-feira, dia 4, e no dia 6 desse leilão, pode ser que dê uma injeção de ânimo. Porque também vou encerrar. Eu digo, economia, Diógenes, é uma profecia autocumprida. Se todo mundo acha que vai dar certo, todo mundo se mexe, todo mundo anda. Se todo mundo acha que dá errado, todo mundo se retrai. Então, o que você profetiza acaba acontecendo, entendeu? Mas a expectativa é boa. Em relação a esses dois eventos, eu acho que é muito boa. O'Hara. As emendas coletivas aqui para o Rio Grande do Norte, o que é que ficou definido? Na verdade, o que ficou definido é o seguinte: a gente pegou as 15 emendas, repartiu pelos 11 parlamentares, e as emendas que a gente devia colocar, a gente preservou Reta Tabajara e Barra de Oiticica, tá? E as outras duas que a gente precisava botar, botou uma para Natal, que eu acho que nós estamos falando não sei se o nome é esse, mas é engordar a praia de Ponta Negra. Isso, é a engorda da praia, né? Engordando a praia, e outra para o governo do estado, que ele tem que definir se ele quer, onde ele quer botar, se quer botar em segurança ou em qualquer outro lugar. Essa é a expectativa. Não, essa foi a decisão. A decisão. A expectativa. Mas ainda tem as individuais também, né, João? Não, as individuais aí cada um vai atender o que ele acha mais importante, entendeu? Eu acho que, por exemplo, eu estou pensando nas individuais. Eu tinha alguns compromissos, por exemplo, com a Liga contra o Câncer, com a Marinha, que teve presente no interior, mas a minha tendência, entendeu, é ajudar os municípios que estão vivendo uma situação muito difícil. João, vamos falar um pouquinho nesse final da entrevista sobre o PL, né? Partido Liberal. Você já está montando a estrutura eleitoral para o ano que vem? O que é que está previsto? Vai ter candidatura própria em Natal, Mossoró? O que é que está previsto? O PL tomou uma decisão estatutária registrada no TSE que agora não tem mais comissão provisória, os diretórios têm prazo fixo por 2 anos e, portanto, os diretórios municipais é que vão decidir. Eu consegui, junto ao Partido Nacional, trazer uma empresa de fora, fazer uma pesquisa em Natal, tá certo? Para que o diretório de Natal possa se posicionar em relação a isso. A gente não desconsidera a possibilidade de uma candidatura própria, mas a gente vai analisar a candidatura do prefeito Auro, de Hermano, a própria, da deputada Natália, do coronel Azevedo, porque não é da minha formação, e também é isso que eu quero passar para o PL, assim, eu acho, a medir as coisas, entendeu? Porque tem hoje instrumentos científicos que permitem você tomar decisões mais alicerçadas. Mas qual é a tendência na sua avaliação hoje? Tem tendência ou você tem que perguntar ao Baldo. O Baldo que é recém-chegado ao partido. O Baldo, a Ana Protásio, entendeu? Porque eu não tenho... Eu estou falando, a decisão no final vai ser deles. Eu dou conselho, eu mostro os dados, mas a decisão final será do diretório municipal, tanto em Natal como em Jardim de Piranhas, entendeu? Só para a gente dar o dado correto aqui, a expectativa do governo federal é arrecadar 106,5 bilhões de reais com o mega leilão do pré-sal. A expectativa do deputado João Maia é bem acima disso, porque ele acredita que vai ter uma concorrência muito grande, principalmente das petroleiras da Ásia, né? O João Paulo aqui, ouvinte, João, está perguntando o seguinte: gostaria de saber do deputado João Maia se dá particular no Congresso a regulamentação da profissão de bugueiro, se em algum momento isso já chegou à bancada federal lá em Brasília. Você tem alguma notícia? E se dá para regular essa profissão? Eu não sei, sinceramente. Se ele quiser entrar em contato comigo, eu fico satisfeito, porque a mim mesmo não chegou, entendeu? Sinceramente, eu não conheço a tramitação desse processo, desse projeto, se tem lá. É isso aí. Eu queria agradecer a presença aqui nos nossos estúdios do deputado federal João Maia, deputado do PL, presidente do PL aqui no estado do Rio Grande do Norte. A gente conversou com ele sobre
esse momento que a gente vive aqui, de declarações que atrapalham um pouco o campo político, mas também falamos de perspectivas, falamos de reformas, falamos de OGU. Obrigado, João, por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, estou falando, é sempre um prazer e uma alegria estar aqui com essa conversa sincera que a gente tem entre nós, entendeu? E os ouvintes da 96. É isso aí.